Olá, pessoal! Continuamos com vocês, falando um pouco sobre o que alterou em relação à nova lei, da reforma trabalhista, que vai entrar em vigor dia 11 de novembro. Então, nós estamos aqui preparando todo esse material para vocês aqui no nosso canal. E eu gostaria de saber a opinião de cada um. O que vocês acharam? Essa mudança foi benéfica? O que você achou? Qual que é a sua opinião? Então, deixem seus comentários abaixo das nossas aulas, que assim a gente vai conseguir retornar a todo mundo e aí conversar um pouquinho também sobre essa mudança, sobre o que ela vai impactar nas relações de trabalho, e assim a gente fazer essa conversa. E se você gostar da nossa aula, nos dê um like. E vamos começar hoje falando sobre o que mudou em relação aos intervalos. Mas antes disso, só para a gente contextualizar, como a gente já falou, eu e a Débora, nós já fizemos essa introdução, já falamos aí no nosso canal, o que mudou, qual que foi essa justificativa dessa reforma trabalhista? A primeira delas foi sempre sinalizado que ela aumentaria a segurança jurídica dos empregadores. E, em contrapartida, a doutrina e a jurisprudência aí, sempre protetiva em relação ao direito do trabalho, os doutrinadores, os estudiosos de direito do trabalho, como eu, como você, nós sempre dissemos que essa reforma não se justificava porque nós temos que um princípio que vigora no nosso ordenamento, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ela não tinha razão de ser, de existir. Até porque, por causa de um princípio maior do direito do trabalho, nós temos o princípio da progressividade dos direitos trabalhistas, da não vedação, da vedação ao retrocesso social. Então, diante disso, nós vamos estudar hoje especificamente o que mudou em relação ao intervalo, mas a gente não pode se esquecer dos princípios fundantes do direito do trabalho, que foram realmente, têm sido afetados por causa dessa reforma. Mas sem entrar muito nessa questão dos estudiosos, nós vamos ser essas aulinhas, nós vamos ser bem práticos em relação a como era e como ficou. Então, em relação aos intervalos, nós bem sabemos que os intervalos são medidas de saúde e segurança do trabalhador. Nós sempre vimos, dentro aí do todo o nosso ordenamento, do artigo 72, nós sempre falamos do intervalo como uma medida de saúde e segurança do trabalhador, e nós também tivemos. É importante a gente ressaltar e observar que os intervalos eles foram uma das primeiras medidas, primeiras conquistas dos trabalhadores, que na época lá da Revolução Industrial, eles trabalhavam em jornadas excessivas e conquistaram, através das suas lutas, das suas greves, conquistaram as jornadas menores e também a possibilidade de descanso, de refazer mesmo biologicamente para continuar trabalhando. Então, esses intervalos, nós temos os intervalos intrajornadas e aqueles interjornadas, exatamente para proteger a saúde e a segurança do trabalhador, que muitas vezes, quando ele não usufruía desse intervalo, ele poderia se acidentar, acabava adoecendo, porque nós sabemos que quando a gente não realiza essas pausas, o nosso corpo também não consegue corresponder à excessividade do nosso trabalho. E aí nós temos que a reforma trabalhista, nós sempre, isso dentro dos princípios do direito do trabalho, se a gente voltar um pouquinho, nós vamos lembrar que nós temos o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E sempre foi nessa parte, sobre a discussão da possibilidade da disponibilidade dos direitos trabalhistas, sempre, mesmo aqueles que concordavam que em algumas parcelas poderia se dispor, aquelas que não eram de indisponibilidade absoluta, ou seja, que algumas parcelas eram de disponibilidade relativa, indisponibilidade relativa, nós temos que o intervalo ele sempre foi unânime em relação aos posicionamentos, que ele era uma medida em que você, de saúde e segurança, e, portanto, ele era de indisponibilidade absoluta do empregado. Ou seja, ele não poderia dispor do tempo de intervalo para fazer um acordo com o empregador, porque esse intervalo tinha que ser cumprido conforme a lei, como que a lei dizia. Então, nós temos que, durante essa evolução, e aí com a reforma trabalhista, vocês vão perceber que esse princípio ele também foi deixado de lado, porque nós temos hoje, pela nova redação, então a gente vai acompanhar um pouco. Nós vamos colocar aí alguns slides para a gente ir acompanhando, fazendo um comparativo, e aí nós vamos perceber o que alterou em relação
a esse princípio também da indisponibilidade absoluta do intervalo como uma medida de saúde e segurança do empregado. Então, nós vamos ver que aqui nós falamos, né, que a discussão do Poder Legislativo, que quem se justifica pela reforma diz que nós temos uma lei protetiva que né, trabalha a dignidade da pessoa humana, a parte mais fraca da relação, versus a segurança jurídica, modernização da CLT, gerar novos empregos. E uma das justificativas da reforma foi essa aí que está disposta no artigo 7º da Constituição Federal, que trata sobre a força dos acordos e convenções coletivas. E aí nós temos, que é importante ressaltar, que hoje a Justiça do Trabalho, pela nova redação dada ao artigo 8º da CLT, a Justiça do Trabalho também ela vai passar a examinar os acordos e as convenções coletivas tão somente se houver dolo, erro, coação, no momento da celebração dos acordos e convenções coletivas. Ela não mais vai poder examinar profundamente o que está dispondo daquela acordo e convenção coletiva, também ofendendo aí um outro princípio do direito do trabalho. Mas é só uma observação, porque a nova redação, e vocês vão ver aí agora, a nova redação do artigo 611-A, que está aí no nosso material, que diz que a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, vem aqui, vamos refletir um pouco sobre esse novo artigo que diz que os acordos e as convenções coletivas vão prevalecer o debate, né, do negociado versus o legislado. Ou seja, não mais os acordos e as convenções coletivas que tinham aquele caráter de aumentar, de ampliação dos direitos trabalhistas. Nesse caso, eles vão, na verdade, sempre prevalecer, então, pela nova redação, sobre o que está disposto na lei. Ou seja, as partes, o empregado e o empregador, vão poder negociar em relação ao intervalo intrajornada. E só para a gente relembrar, o que é o intervalo intrajornada? É aquele em que o empregado usufrui dentro da jornada de trabalho. Então, é aquele intervalo para o almoço, ou a gente vai ver a diferença, né? No caso de uma jornada que é até 6 horas, de 4 a 6 horas, ela é de 15 minutos, e a gente vai ver esses prazos, e quando ela é superior, ela tem, então, um intervalo que antes era de, no mínimo, 1 hora, era no mínimo 1 hora e no máximo 2, e agora nós vamos percebendo que os acordos e as convenções coletivas, quando o empregado e o empregador puder negociar, ele vai poder negociar em relação a esse tipo de intervalo, que é o intervalo intrajornada. Então, agora, respeitado o limite mínimo de 30 minutos, quando se para jornadas superiores a 6 horas. Então, vamos ver como que era a redação do artigo anterior a essa jornada. E, em regra, os intervalos eles não computam dentro da jornada de trabalho. Só para a gente relembrar também esse conceito, que os intervalos eles não são computados. Então, por isso que antes nós tínhamos 1 hora e, no máximo, 2 horas para jornadas superiores a 6 horas. E esse intervalo não era computado para fins de tempo, né, de jornada de trabalho. E agora a gente vai ver como que era a redação anterior, com exceção do serviço de mecanografia, que se computava o jornado de 90 minutos dos digitadores, né, que hoje é aplicada analogicamente aos digitadores. Então, como era? Ao artigo 71, a antiga redação do artigo 71, você consegue ver aí no nosso material, que em qualquer trabalho cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Mas nós sabíamos que era no mínimo 1 hora. E agora, como que ficou a redação desse artigo 71? Vocês querem ver como que ela vai ficar? Então, nós tínhamos também o artigo 71, parágrafo 1º, não excedendo de 6 horas, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. E aí nós temos também a observar que o parágrafo 4º desse artigo 71, ele falava o seguinte: se o empregador deixa de
né, ele obriga o empregado a não cumprir o intervalo que era no mínimo de 1 hora e no máximo de 2, nós tínhamos então que esse intervalo, se ele suprimia esse intervalo de qualquer forma, ou seja, o empregado só usufruía, ele tinha direito a 1 hora, mas ele só usufruía de meia hora, por exemplo, esse intervalo que era suprimido, na verdade, ele não era quando se pagava a indenização, quando se ajuizava uma reclamatória trabalhista, esse intervalo, o empregador ele tinha que indenizar o empregado como uma parcela salarial, ele se tornava salário, então, portanto, e era da hora cheia, ou seja, não deixou de usufruir só 30 minutos, na verdade, o empregador, na hora da indenização, ele tinha que pagar pela hora cheia, não só o intervalo que tinha sido suprimido. E vocês vão perceber também que pela nova redação da reforma, hoje vai se pagar só sobre o tempo que for suprimido do empregado para fins de intervalo. Então, a gente vai observar como ficou a redação. O artigo 71, portanto, o caput permaneceu o mesmo, e o seu parágrafo 4º, e a gente vai fazer esse comparativo com o slide anterior da redação antiga do parágrafo 4º, nós temos que a não concessão ou concessão parcial do intervalo para repouso e alimentação, que agora é de, no mínimo, 30 minutos, antes era de 1 hora. A empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal de trabalho. Ou seja, agora o pagamento é somente sobre o valor, sobre o tempo, né? Apenas do período suprimido. Então, se ele deixou de usufruir só 30 minutos, o empregador vai ter que indenizar só sobre os 30 minutos, e não mais sobre a hora inteira que ele tinha deixado de usufruir. E aí, antigamente, o que acarretava o descumprimento do intervalo? Primeiro, uma infração administrativa. Se o Ministério do Trabalho detectasse, na hora de fiscalizar aquela empresa, era autuado por uma infração administrativa. E o pagamento de, no mínimo, 50% sobre a hora normal do empregado, sobre esse intervalo suprimido. Agora, nós temos que o pagamento será apenas do tempo suprimido. Então, o que foram as principais mudanças em relação ao descumprimento do intervalo? Vocês conseguem acompanhar também no nosso material. O instrumento coletivo de trabalho, nós tivemos a redação nova do artigo 611-A, redução para 30 minutos, não concessão ou concessão parcial, pagamento apenas do período suprimido, e agora a natureza desse pagamento é indenizatória e não mais salarial, como era antes. Antes se incorporava, né, ao salário do empregado esse período suprimido. Deveria ser pago como se salário fosse. Hoje não será mais assim, depois da reforma. E nós temos que, então, como que vai ficar em relação ao intervalo? Uma jornada que tenha de até 4 horas diárias, nós não temos intervalo, isso já era assim antes. A jornada superior a 4 horas até 6 horas serão 15 minutos de intervalo, também já era assim antes. E o que mudou, antes, né, nós tínhamos aí a jornada superior 6 horas, 1 a 2 horas. E aí nós temos, então, que o que mudou, nós tivemos o intervalo mínimo agora é de 30 minutos, e aí pode ser negociado via negociação coletiva, ou seja, nós não temos mais aquela caracterização que o intervalo ele não poderia ser indisponível, que ele não poderia continuar como aquela questão, uma medida de saúde e segurança do empregado. Hoje, então, pela reforma, ele deixa a cargo da negociação coletiva essa possibilidade de se negociar o período de intervalo, né? A forma como vai se dar esse intervalo. Se vai ser só de 30 minutos, se vai haver ou não compensação, isso tudo pode. Muito tem se falado que eles vão usufruir só de 30 minutos para que haja uma compensação, mas não necessariamente, porque o que vai prevalecer é o que tiver negociado entre as partes. Então, nós temos que, hoje, o que mudou então em relação à reforma? Redução para 30 minutos, a não concessão ou concessão parcial, nós não vamos ter o pagamento sobre a hora integral, e sim só sobre o período suprimido, o pagamento apenas do período suprimido, como a gente já falou, e a natureza desse pagamento será indenizatória e não mais salarial. E aí é isso que a gente tinha para falar sobre intervalo.
são essas principais mudanças. Não deixem de ler a nova redação do artigo 611-A. Não deixem de perceber que os intervalos agora, se a gente fizer essa análise crítica, essa análise aprofundada do período de intervalo, nós vamos perceber, então, que aquela indisponibilidade não se podia mexer no período de intervalo por ser uma medida de saúde e segurança, não podia se negociar, não podia, tínhamos que respeitar a lei, o que estava disposto na lei, esse princípio deixa de ser usado agora na reforma para se prevalecer o que for negociado entre as partes. Então, essa é a nossa observação sobre os intervalos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não tiver ficado alguma coisa clara, podem entrar em contato conosco. Nós temos estão aí nos nossos links, né, nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails. Podem entrar em contato conosco, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, até a próxima.